Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, aqueles que vão assistir esse devocional nesta manhã de sexta-feira. Que Deus os abençoe grandemente. Meus irmãos, nós estamos dando sequência na carta de Paulo a Tito. Nós estamos no capítulo 3, fazendo algumas ponderações, algumas considerações do verso 4 em diante. Vou fazer a leitura desse texto. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente, derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justo e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa porção, ela é tão preciosa, ela é tão rica. E Paulo tem essa habilidade de condensar tanta riqueza em poucos versos, às vezes em um verso. Ele consegue, vamos dizer assim, compactar grandes doutrinas, grandes ensinamentos que levam dias, levam anos para serem descompactados, e a riqueza é tremenda. Nós já havíamos pensado e meditado sobre a bondade, sobre o amor de Deus, sobre a soberania de Deus na salvação, sobre como Deus se revelou. Vimos que Ele que nos salvou, vimos que nós não havíamos feito nada, nós não somos merecedores, a salvação não é por mérito humano, mas é pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo. E vimos que foi por causa de sua misericórdia que Ele fez tudo isso. Não é porque nós fôssemos justos, não é porque somos justos, não é porque seremos justos, não. É por causa da misericórdia de Deus. Ele nos salvou porque Ele desejou nos salvar. Ele quem em Cristo julgou todos os nossos pecados e nos declarou justos. Paulo segue na sua exposição e ele nos fala da regeneração, quando ele diz: Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez, Paulo nos traz uma doutrina importantíssima, que é a doutrina do novo nascimento. E ela é operada exclusivamente, unicamente e de uma vez por todas pelo Espírito de Deus, quando este vai ao nosso coração morto, e nos dá vida novamente por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. O Espírito usa a palavra para nos regenerar, para nos dar uma nova vida. É importante frisarmos e sempre lembrarmos que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, como Paulo afirma quando escreve aos Efésios. E lá ele abre o capítulo 2 dizendo: Ele, Deus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Então essa é a condição de todo ser humano sem Cristo. Ele está morto, ainda que viva a sua vida natural, ainda que viva, ande, trabalhe, ainda que viva uma vida comum, espiritualmente, para Deus ele está morto. Ele está morto. Aqui Paulo fala que quando Deus nos salvou, Ele nos lavou para remover os nossos pecados.
Deus julgou cada um de nossos pecados em Cristo Jesus. Deus não fechou os olhos para os nossos pecados. Deus não passou a mão por cima dos nossos pecados. Deus não deixou sem julgar os nossos pecados. Deus julgou cada um deles na pessoa do seu Filho, naquela cruz. Quando Jesus, no Evangelho de João, no jardim do Getsemane, angustiado, disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice que Jesus está para beber não é o cálice de vinho, qualquer outra coisa, mas senão o cálice da ira de Deus contra o pecado. Então observe que Deus julgou cada um dos nossos pecados em Cristo Jesus. Ele nos fez nascer de novo e Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova vida, uma vida santificada, uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida para ser vivida na sua presença. Nos fez seus filhos, uma doutrina que está profundamente ligada com a regeneração, é a doutrina da adoção, da filiação. Deus nos traz a vida novamente, mas nos deixa solto, não nos deixa ao léu, não nos deixa largado. Ele, ao passo que nos regenera, Ele nos adota como seus filhos. Somos agora membros de sua família. E Ele fez isso por meio do Espírito. Por meio do Espírito. E Ele continua dizendo: generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós podemos perceber a obra trinitária, né? Como a Trindade está envolvida com a nossa salvação, harmoniosamente. O Pai, o Filho e o Espírito trabalhando, né? Executando o plano da salvação, conduzindo todas as coisas, agindo, né? Nesse projeto, na economia da salvação. Nós vemos claramente nesse texto o Pai, o Espírito, e por meio de quem Deus faz tudo isso? Por meio da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. E um termo que eu quero frisar, ele diz: generosamente. Deus não é mesquinho, Deus não é limitado, Deus não faz as coisas com mesquinhez. Diz que generosamente, com generosidade, de maneira generosa, Ele derramou, abundante, Ele selou o seu povo. A ideia de Paulo em Efésios é de um selo, de uma marca que Ele faz em sua propriedade, como prova de que nós pertencemos a Ele, de que Ele virá buscar a sua igreja. A ideia de penhor, e a marca não é outra senão a presença do Espírito Santo em nossa vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida, nos conduzindo, nos guiando, nos levando à verdade. E é interessante e importante abordarmos, irmãos, que a obra do Espírito, ela é sempre cristocêntrica. O Espírito tem como finalidade glorificar o Filho, glorificar a Cristo, levar a igreja a Cristo, edificar a igreja na palavra de Cristo, na pessoa de Cristo. Então a obra do Espírito é apontar para Cristo. Não é uma obra espiritocêntrica, mas é uma obra cristocêntrica. Eu comentava esses dias, ontem, com alguns irmãos, na nossa reunião, e é uma coisa interessante, como que alguns movimentos que se dizem do Espírito não honram a Cristo, ou estão indo de contrário à palavra de Cristo. É interessante como que Deus
pode ir de contrário à sua própria palavra, né? Aqui nós encontramos uma harmonia perfeita, encontramos uma harmonia celestial. O Senhor, Deus o Pai, orquestrando, planejando. Nós vemos Deus o Filho conquistando essas bênçãos na cruz e vemos Deus Espírito Santo agindo, aplicando a vida da pessoa, daquele que está sendo alcançado. Deus generosamente derramou seu Espírito sobre nós. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Observe que o texto abriu dizendo que Deus é nosso Salvador. E agora ele diz que Cristo é nosso Salvador. Na verdade, mostrando que a Trindade, de uma forma maravilhosa, está plenamente envolvida com a nossa salvação. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade, elas estão unidas nesse propósito maravilhoso, maravilhoso. Por que isso? Como isso acontece, né? De que forma? Paulo responde: por causa de sua graça, nos declarou justos. Olha que coisa linda, irmãos. É por causa da graça dele. Ele nos declarou justo. Nós fomos justificados por causa da graça de Deus. Não é por nenhum feito nosso. Paulo já havia dito isso em cima. Mas em cima não é por nada que realizamos, não é por nada que fazemos. Nós não somos merecedores de nada a não ser do inferno. E Paulo aqui mais uma vez exalta a graça de Deus, o favor imerecido. Por causa de sua graça, nos declarou justos. Então nós fomos justificados por graça, nunca por mérito, sempre por graça. É a graça do Senhor, né? E ele prossegue. Ele nos declarou justos, nos justificou e também fez o quê? E nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Esperança aqui, irmãos, é uma firme convicção, é uma certeza plena. Esperança no Novo Testamento não é algo duvidoso que pode ou não acontecer, mas é algo que certamente acontecerá. É algo convicto, algo firme, algo certo. Então ele diz que por meio da graça, Deus nos declarou justos, nos justificou e nos deu a vida eterna. Nos deu a vida eterna, nos deu uma esperança viva. Essa esperança é produzida pelo Evangelho. Essa esperança é sustentada pelo Evangelho. Não é uma esperança produzida por meios humanos, não é uma esperança que é encontrada em recursos humanos, não é uma esperança que vem de modelos pragmáticos, não. Essa esperança, ela é procedente de Deus, da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa manhã de sexta-feira e que possamos meditar nesse texto, meditar nessas riquezas, meditar nessas doutrinas e que o nosso coração se encha de louvor e de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe você. Um ótimo final de semana.